Boa noite. Boa noite. A maior tempestade em 22 anos provoca mortes e desespero no Rio de Janeiro. A cidade deixa milhares de moradores cercados de água pela terceira vez no ano. E a prefeitura mantém a tendência de redução de gastos na prevenção de enchentes. O relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apresenta o parecer sobre a proposta de reforma da Previdência. O novo ministro da Educação toma posse em Brasília. Pesquisas de boca de urna em Israel indicam disputa acirrada entre o atual primeiro-ministro e o general oposicionista. E a série Malhação, Viva a Diferença da Globo, conquista o Emmy International Kids, o prêmio mais importante da TV mundial para produções infanto-juvenis. O Jornal Nacional está começando. Nas últimas 24 horas, o Brasil voltou os olhos com atenção maior para o Rio de Janeiro, com a cidade absolutamente transtornada por uma tempestade. Não foi a primeira vez que os cariocas se viram ilhados este ano, mas é muito raro se ver tanta água caindo do céu, jorrando do alto de encostas, transbordando de córregos e de canais. O Jornal Nacional começa esta edição com um mosaico que repórteres e cidadãos construíram das imagens e dos sons captados desde o início da tempestade na tarde de ontem. Meu Deus, meu Deus! Quanta água, Senhor! Estava preparando uma outra reportagem para o RJ, não conseguimos voltar para a TV, a gente conseguiu abrigo numa padaria, carros já foram arrastados, outros estão ali com água na altura do capô. O município entrou em estágio de atenção às 6h35 da tarde. 10 sirenes já foram acionadas em 4 comunidades. Carregando o pessoal dentro de uma carcaça de freezer. Olha só, uma árvore caiu no meio. A gente está aqui na Rua Jardim Botânico, uma das principais ruas da zona sul do Rio de Janeiro, e a situação nesse momento é essa. Bombeiros estão trabalhando logo ali atrás para socorrer as pessoas que estão ilhadas dentro dos carros. Oh, meu Deus! Tá tudo cheio ali pra lá, muita criança lá. Vans escolares que estavam trazendo as crianças da aula acabaram ficando no meio da correnteza, não conseguiam passar, então os bombeiros estavam socorrendo essas crianças. Nesse momento, o Rio de Janeiro está em estágio de crise. Sou motorista de aplicativo e nós dois desmaiamos lá dentro, o ar faltou e as pessoas nos resgataram dali de dentro. Eu nunca vi algo assim. Olha essa calçada, toda a tubulação ficou exposta, as pedras foram arrancadas, os carros destruídos. E aqui a gente vai andando e vendo mais danos causados pela chuva. Esse carro aqui só parou quando encontrou um poste, olha a situação dele. Ai, meu Deus do céu! Gente, ela tentando ajudar a tirar a moça do carro. E o que a gente vê aqui é desesperador. Essa rua aqui, um pouco mais cedo, ela virou um rio de correnteza muito forte. Situação aqui na Tijuca, Avenida Maracanã, rio transbordando. Cachorro, trazendo cachorro. Olha, gente, Mas está muito alagado aqui em Rio das Pedras, está tudo completamente alagado, Transporte zero, não tem condição de passar transporte. Olha lá, gente, a ponte, ó. Levou a ponte, olha. Já era a ponte, gente, levou. À luz do dia, hoje de manhã, o Rio era uma cidade desolada e inconformada, com mais uma série de situações trágicas provocadas pela chuva.
Imagens assim não precisam de descrição. Realmente tudo estava fora do lugar. E perigoso. O amanhecer revelou uma cidade caótica. Ruas bloqueadas, túnel interditado. A principal ligação entre as zonas norte e sul da cidade foi fechada. Havia o risco de quedas de barreiras. Não era só uma ameaça. De fato, muita coisa veio abaixo, como a ciclovia da Avenida Niemeyer. É importante reforçar que já é o 4º trecho da ciclovia Tim Maia que desaba. O primeiro foi em 2016, provocando 2 mortes. O segundo no ano passado, o terceiro no mês passado e o 4º trecho que acaba caindo foi ontem. Na Rocinha, moradores flagraram quando a encosta deslizou. Aí tá caindo, ó. Sai daí! Léo, sai daí, Léo. Eita, p... Deslizando, amigo, tá deslizando. Vamos sair daqui. No Morro do Cantagalo, em Ipanema, mais desespero. Olha que horror! Aqui em frente à minha casa. A mata toda aqui, ó, desabou na cobertura. Tem gente gritando aqui atrás. 2 prédios foram interditados, mas, segundo os bombeiros, não houve feridos. O dia inteiro foi assim, com muitos momentos de chuva forte, como agora. Nós estamos na Lagoa, bem em frente ao Parque Municipal da Catacumba. Vejam só o que aconteceu aqui. Toneladas de terra e também muitas pedras rolaram da encosta. Causaram muita destruição aqui. Atingiram carros aqui embaixo e também aquele ponto de ônibus. Aí eu consegui chutar a porta do carro da frente ali do motorista e sair. Só que a lama já tinha atingido o carro, começou a me empurrar para cima da árvore. Dessa árvore que está pressionada ali, a porta do motorista. Aí eu consegui pular por cima do capô, pro lado do deslizamento e sair por trás. Esse é o bairro do Horto, também na Zona Sul, um dos mais castigados. A enxurrada arrastou uma varanda, um quarto, as paredes, só o altar ficou intacto. Uma mulher foi salva pelos vizinhos que enfrentaram a correnteza. Ela estava dentro de casa, ela ficou presa ali, as coisas foram virando, geladeira e tal, os móveis, muita água. E o menino conseguiu, os 2 meninos conseguiram entrar com bastante água até, pegaram ela e trouxeram. E teve mais. Olha só a situação, a força com que a água desce pelas escadas, né? É uma força impressionante. Tem um pedaço do portão que foi arrebentado justamente pela força com que essa água desce. Cerca de 18 horas depois do início do temporal, essa é a situação aqui desse trecho da Rua Jardim Botânico. Apenas caminhões estão conseguindo circular por aqui e as pessoas, os pedestres, né? Eles estão circulando por aqui como podem, olha, com água acima do joelho ou então pendurados na grade. A gente tem que trabalhar e os colegas estão desde ontem, ilhado. Essas ruas alagadas ficam em Rio das Pedras, uma das comunidades mais populosas do Rio. Aqui, solidariedade para enfrentar a travessia. Nessa passagem subterrânea na Barra da Tijuca, bombeiros mergulharam em busca de vítimas. Aqui, carros ficaram completamente submersos. Esses corredores pertencem ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra. Pacientes receberam atendimento em salas alagadas. Nessa tarde, bairros inteiros ainda estavam debaixo d'água. Guaratiba, na Zona Oeste. Isso aí é uma rua, não é um rio, não. São pessoas, né, arranjando uma maneira de sair de suas casas para tentar ir para uma área mais segura. Em Sepetiba, o mesmo drama. Eu estou dentro de um barco. As casas aqui dessa rua estão alagadas. Ou seja, os móveis, as camas, a roupa, os carros, tudo foi levado pela água. E o temporal não atingiu apenas a cidade do Rio. Em Niterói, na região metropolitana, 3 casas desabaram no Morro do Cavalão e 5 tiveram que ser interditadas. Uma pessoa ficou ferida. Imagens assim nos fazem ter a certeza de que tudo está fora de ordem. Até agora estão confirmadas 10 mortes em consequência do temporal. Num dos dias mais tristes da vida de Ingrid, ela amanheceu no Instituto Médico Legal.
veio liberar os corpos da mãe, Gerlane do Nascimento, de 51 anos, e da tia, Doralice do Nascimento, de 58. As duas eram diaristas moradoras do Morro da Babilônia, na Zona Sul, e tinham comemorado o aniversário da filha de Ingrid o dia todo. Ontem, Gerlane voltou para casa na hora do temporal. Ela sabia do risco e tinha medo. Toda vez que tinha uma tempestade, ventania, aquilo estalava. E minha mãe sempre ficava com medo e sempre me falava isso. A casa dela e outras duas já tinham sido condenadas pela Defesa Civil, mas a família não tinha para onde ir. E foram essas 3 construções que vieram abaixo. Foram soterradas e levadas pela forte enxurrada. Ingrid, filha única, contou que a mãe estava no quarto, onde julgava ser mais seguro, e que a tia morreu tentando salvar a irmã. A minha tia saiu da casa dela, que era a última, que não foi o deslizamento não afetou tanto. Ela saiu para tentar salvar, para tentar ver o que estava acontecendo também. Ela só ouviu minha mãe gritar. Gilson César, que morava no mesmo terreno, também tentou resgatar Gerlane. No fim da tarde de hoje, o corpo dele foi encontrado soterrado. A família de Ingrid está fazendo uma vaquinha para ajudar no enterro do amigo. Aqui em mais um cenário de tragédia, o fim de uma esperança. Uma avó, Dona Lúcia, e a neta Júlia estavam desaparecidas desde ontem por volta de 10 horas da noite. No último contato com a família, Dona Lúcia disse que as duas estavam dentro de um táxi tentando chegar em casa. Aqui nesse ponto da ladeira do Leme, houve um deslizamento. E embaixo de muita pedra e muita lama, os bombeiros encontraram um táxi. Dentro estavam uma mulher, uma criança e o taxista, todos mortos. Certamente é o táxi que estava desaparecido, porque o sistema de rastreamento dele realmente deu como ele desligando aqui. E é um veículo amarelo, características de ser um táxi, com os corpos parecidos com as vítimas, que seriam um taxista, uma senhora e uma criança. Foi um resgate muito difícil que contou com a ajuda dos bombeiros e também de amigos. Por volta de 3 horas, os amigos e a família confirmaram. Os corpos eram de Lúcia Xavier Sarmento Neves, da neta Júlia Neves Axé, de 6 anos de idade, e do taxista Marcelo Tavares Marcelino. Os pais de Júlia estão em viagem aos Estados Unidos e deixaram a filha com a avó. As duas voltavam de uma festa. Lúcia foi lembrada com carinho. E a Lúcia sempre foi uma mãe de todos. E ela tratava todo mundo como os filhos dela. E eu tinha uma relação particular com ela muito forte. É uma segunda mãe que eu perco agora. No fim da tarde, os 3 mortos foram levados para o IML. Em outro ponto da cidade, ontem à noite, numa das principais ruas da Gávea, também na Zona Sul, Guilherme Fontes, de 30 anos, estava na garupa de uma moto. Ele caiu, foi arrastado pela correnteza e parou na roda de um carro, de onde não conseguiu sair e se afogou. Quando os bombeiros chegaram, Guilherme já estava morto. A chuva intensa também tirou a vida de 2 homens em Santa Cruz, na Zona Oeste. Reginaldo Isidro da Silva se afogou na comunidade de Antares. Leandro Ramos, 40 anos, morreu eletrocutado. Os parentes contaram que ele estava em casa tentando salvar os móveis quando levou um choque. Os amigos lembram dele como um cara alegre, que adorava pagode e que era a alegria da turma. Aqui a gente mostra o resgate do corpo de mais um homem que se afogou na enxurrada no Jardim Maravilha, em Guaratiba. A vítima ainda não foi identificada. A tragédia, que mudou a vida de tanta gente, deixou 10 mortos, centenas de parentes e amigos em sofrimento profundo e milhares de moradores do Rio que também se reconhecem na dor do outro. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, admitiu que houve falha de planejamento e demora na ação das equipes nas ruas. A chuva era esperada. No domingo, o Centro de Operações da Prefeitura já previu uma chuva para segunda-feira que poderia ser forte. Ontem, a Defesa Civil Municipal emitiu 2 alertas à população. O primeiro às 2h34 da tarde. O segundo às 7h43 da noite, quando milhares de moradores já tentavam escapar da força da água.
As cenas mais impressionantes foram registradas exatamente nos locais mais conhecidos, aqueles que sempre alagam primeiro, como a Rua Jardim Botânico, na Zona Sul, ou o Mergulhão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Quando o meu carro começou a submergir, eu comecei a ficar apavorada. Falei, não, vou morrer aqui embaixo que é afogada. E o que me chamou a atenção é que não tinha uma placa, uma sinalização. Ontem à noite, numa caminhada de 1h30 entre o Jardim Botânico e o bairro da Lagoa, encontrei apenas um funcionário da prefeitura na rua trabalhando. Tirando o lixo do ralo na mão, porque não dá para passar. Com a mão? Com a mão. Tem que ajudar, né? Apesar dos alertas da Defesa Civil, a Avenida Niemeyer, uma via de acesso da Zona Sul à Zona Oeste, só foi fechada depois que as ruas já tinham se transformado em rios de corredeira. A mesma Niemeyer, onde numa chuva em fevereiro, um ônibus foi soterrado e 2 passageiros morreram. Quem estava de táxi ou ônibus desceu e enfrentou a mistura de água e esgoto. É bueiro, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tem que chegar em casa. Tem que chegar em casa, 4 horas no trânsito não dá mais. Não dá. Os fenômenos da natureza são incontroláveis, mas podem ser previsíveis. Se a Prefeitura do Rio sabia da possibilidade de chuva forte, onde ela estava antes e durante o temporal? Essa é a pergunta inevitável de quem enfrentou o caos. Ontem à noite, por telefone, Marcelo Crivella disse que eram apenas cerca de 20 homens trabalhando durante o temporal daquela dimensão. Nós somos seguramente mais de 20 homens na rua nesse momento. Se contarmos a Rio Águas, a Rio Luz, a Conservação, a Conlub, a Guarda Municipal, o pessoal da Defesa Civil, da GeoRio também. Então nós esperamos que durante toda a noite, com a ajuda dos bombeiros, a gente consiga contornar todos os nossos incidentes. Hoje, fontes informaram ao Jornal Nacional que em situações de crise, a Prefeitura podia contar antes com 200 homens prontos para entrar em ação. A Secretaria de Conservação tinha 200 homens prontos para entrar em ação em caso de chuva. Apuramos também que ontem eram só 20 homens. O que aconteceu? Na verdade, esses homens são contratados. A Prefeitura não tem esses homens próprios. Nós temos 6 empresas que fazem esses contratos, tanto de conservação como de drenagem. São mobilizados. Nos momentos que a gente precisa, a gente chama e as pessoas vêm e trabalham intensamente. É o que nós estamos fazendo. O prefeito justificou a demora na chegada das equipes. Desde domingo à tarde já se tinha as primeiras informações sobre essa chuva, né? Na segunda-feira, ontem, por que nenhum secretário da prefeitura estava aqui no centro de operações? Todos nós somos muito ocupados, estamos sempre enfrentando uma série de problemas. Na verdade, foi dado a atenção por volta das 2 horas da tarde e a partir do momento em que a chuva nos surpreendeu, todos nós achávamos que em outono as chuvas não seriam tão prolongadas e tão fortes, fomos chegando para cá. De lá, de mais ou menos 7, 8 horas da noite até agora, não saímos do COR. Estamos trabalhando já fazem mais de 12 horas. Marcelo Crivella reconheceu que houve falha e prometeu criar por decreto um protocolo de reação a crises como a de ontem e fez uma autocrítica. Faço sim. Já tinha pensado nisso na crise que tivemos na vez passada e infelizmente não a implementamos como deveríamos ter implementado. Agora vai fazer parte, vamos dizer assim, de um protocolo, de um decreto. Nós vamos decidir na hora que fizermos atenção, na hora que nós dissermos que a cidade entra em atenção, vamos todos nos reunir e aí vamos fazer opções. Vamos decidir nós todos juntos para onde irão nossas equipes, as maiores equipes, para enfrentar a localização, vamos dizer assim, a maior predominância de água, de engarrafamento, de falta de drenagem, de entupimento de grelhas, de ralos, etc. Pode ser que a gente não consiga acertar, mas vamos tomar a decisão. O prefeito elogiou os piscinões construídos na administração passada, de Eduardo Paes. Os piscinões são um sucesso. Não foram feitos por mim, foram feitos no governo passado. Eles têm 80 milhões de litros, outro 40, outro 18 milhões de litros e foram dimensionados corretamente. Especialistas dizem que a falta de investimentos também pode explicar a tragédia no Rio. Segundo o portal Rio Transparente, este ano a Prefeitura não investiu 1 centavo em drenagem.
Os R$ 8.300.000 gastos em 2019 foram para pagar serviços prestados no ano passado. A prefeitura tem que estar preparada para isso, né? Todos os sistemas de alerta, os sistemas de medição de precipitação e disparo das sirenes, os pontos de evacuação da população, os pontos de reunião, abrigos, tudo isso tem que estar muito bem preparado antes de um evento como esse. O prefeito nega a falta de investimentos. Ele afirma que em apenas uma obra, na Zona Norte, já investiu R$ 300 milhões. Hoje, Marcelo Crivella fez mais uma promessa, mas para a próxima chuva. Vamos nos aperfeiçoar sim para da próxima vez, nesses locais, já termos nossas equipes por volta das 2, 3 horas da tarde, antecipadamente a chuva. A Prefeitura do Rio declarou que não recebeu verba da União para obras de combate a enchentes nos últimos 4 anos, que não é verdade que a atual gestão tenha cortado os orçamentos de prevenção e que o investimento previsto para este ano é de R$ 393 milhões. O Ministério do Desenvolvimento Regional afirmou que a Prefeitura do Rio já obteve a garantia de R$ 421 milhões em recursos federais para 6 projetos de contenção de encostas. E que desde 2017 o município não pediu verbas para a União. O Ministério afirmou que apoia obras de drenagem e de manejo de águas pluviais para prevenir alagamentos na cidade. Essa redução de investimentos ocorreu ao mesmo tempo em que tempestades poderosas se tornaram mais frequentes. A de ontem foi a maior dos últimos 22 anos. No auge do temporal no Rio, o prefeito Marcelo Crivella, numa entrevista por telefone, considerou a situação fora do normal. Essa é uma chuva completamente atípica. A gente sempre tem previsão de chuva forte, mas não assim, com esse dobro de intensidade que é a média do mês de abril inteiro. Outras 2 tempestades também causaram estragos e mortes na cidade apenas este ano. Mas este volume de chuva está longe de ser um fenômeno isolado. O climatologista Carlos Nobre afirma que esses temporais fazem parte de uma nova realidade. O oceano todo está mais quente, o planeta todo está mais quente. Por exemplo, São Paulo, 3,5 graus mais quente do que antes, do que 100 anos atrás. O Rio de Janeiro, que está próximo do oceano, esse efeito é menor, 1,5 graus. Na zona norte do Rio, 2 graus. Mas, de qualquer modo, são 1,5, 2 graus mais quente. Então, quando a frente fria, a cunha da frente fria está chegando, ela encontra uma bolha de ar mais quente e muito úmida do que, por exemplo, as periferias, as regiões que não são urbanizadas. São Paulo também ficou debaixo d'água no mês passado. 13 pessoas morreram. A série histórica de chuvas na capital paulista revela que ao longo das últimas décadas as tempestades têm sido mais fortes e frequentes. Chuvas a partir de 80 milímetros têm o poder de causar inundações e deslizamentos de terra na região sudeste. Ontem, o Rio de Janeiro registrou o maior temporal desde 1997, segundo o Climatempo, com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia. No intervalo de 24 horas, choveu em média quase 190 milímetros. Em alguns lugares, o índice superou os 300 milímetros, como na Rocinha e na Barra da Tijuca. De acordo com este pesquisador do Centro de Operações do Rio, as chuvas fortes serão mais frequentes daqui para frente do que foram no passado. A projeção climática indica que realmente, no futuro, são esperados que esses eventos de chuva mais intensas possam acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Tanto mais frequentes como também mais intensos, ou seja, maiores acumulados de chuva acontecendo em um curto intervalo de tempo. Preparar as cidades para as mudanças que estão acontecendo no clima é um desafio que não aparece na lista de prioridades de muitos governantes. De acordo com os especialistas, com recursos cada vez mais escassos para ciência e tecnologia, orçamentos enxutos para a prevenção de desastres e também para o desenvolvimento de novos sistemas de monitoramento do clima e alertas à população, não será possível dar conta do que vem por aí. Os Estados Unidos é todo mapeado de estações meteorológicas, de radares, informações de satélite e tudo mais. O Brasil é pobre em estações meteorológicas. E não adianta eu mapear todo o Rio de Janeiro se eu não souber o que está acontecendo em São Paulo, se São Paulo não souber o que está acontecendo no Paraná. É uma sequência, a meteorologia não tem fronteira. Então, o que falta é medição, faltam dados de uma forma geral em todo o país. Outras medidas também são urgentes. Nós temos que
pôr na cabeça de todos nós, da população, dos governantes, que esta será a nova normal. Portanto, não é uma situação absolutamente atípica. Isto a cada vez mais vai acontecer e nós temos que preparar a sociedade para se adaptar, para ser mais resistente a esses extremos climáticos. Bom, agora a Maria Júlia Coutinho explica para a gente o motivo de tanta chuva que caiu no Rio, Maju. Boa noite. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Juliana e para todos. Bonner, essas águas de abril aí que caíram com tudo no Rio contaram com doses generosas de umidade fornecidas por vários sistemas. Jatos de baixos níveis transportando umidade do norte para o sudeste, sistema de baixa pressão no oceano empurrando mais ar úmido para o continente, a temperatura mais alta da água do mar que aumenta aí a evaporação e as instabilidades e para completar a gente tem o cavado, aqueles ventos nos níveis mais altos da atmosfera que dão aquele gás nas instabilidades que encontram no relevo do Rio de Janeiro uma rampa para acelerar a formação das nuvens carregadas. Amanhã, esses ingredientes vão se concentrar entre o norte do Rio e o Espírito Santo. Daí a chuva deve diminuir na capital fluminense, mas aumenta na Capixaba. São esperados 40 milímetros de chuva para Vitória, contra 10 do Rio de Janeiro, que apesar da menor quantidade de chuva, está na área de risco alto para deslizamentos, pois o solo continua encharcado. Já no litoral norte de São Paulo, na zona da Mata Mineira, no Espírito Santo, o risco para deslizamentos e alagamentos é médio. E esses eventos mais extremos, como a gente viu aí na reportagem do André, como a chuva do Rio, que também tem ficado mais comuns, vão deixando marcas aí de destruição pelo mundo. A Organização Mundial de Meteorologia divulgou um relatório no fim de março com dados de diversas fontes que mostra que no ano passado pelo menos 35 milhões de pessoas foram afetadas por enchentes, 1.600 morreram devido a ondas de calor e mais de 2 milhões de pessoas ficaram desalojadas por causa de desastres climáticos pelo mundo. Boneiro. Isso é um alerta internacional. A Maju Coutinho insistentemente fala daquele alerta da Defesa Civil. Nós mencionamos aqui ontem. Você vê, ontem no Rio de Janeiro, a Defesa Civil avisou às 2h pouco da tarde que haveria aquela... Contou aqui, né, no jornal. Descrevi a situação aqui, mas não adianta, porque se a Defesa Civil avisar o cidadão e ele se preparar, tudo bem, mas as autoridades têm que se mexer também, né, Maju? Mas vamos, a gente já mostrou aqui num trabalho primoroso dos colegas aqui do Rio de Janeiro, esse dia triste no Rio de Janeiro. Vamos agora então ver a previsão do tempo para outras regiões do Brasil amanhã. Vamos sim, Bonner. É o seguinte, ainda deve continuar chovendo bastante entre o Ceará e Maranhão. Grande parte da região norte e da centro-oeste também com chuva, previsão de pancada que pode ser forte. Agora, quando o assunto é temperatura, as mais baixas estão no sul e em parte aqui do sudeste. Rolou a primeira temperatura negativa do ano na Serra Catarinense, lá em Urupema. E aí, a imagem feita aí pelo Marleno Muniz mostra que geou na cidade. Amanhã é o seguinte, o dia começa novamente com mínima sub-10, abaixo de 10 graus lá em Urupema, em São José dos Ausentes e em São Joaquim. Curitiba começa o dia com 13 graus, à tarde faz 24. São Paulo dá garoa e dos 16 graus pela manhã, à tarde sol e 23 de máxima. 18 de mínima com 26 de máxima em Floripa, 15 com 29 lá em Porto Alegre e 30 graus em Campo Grande. Todas essas capitais estão na Rota do Sol, assim como o Rio Branco, lá o Acre também. O último aviso pode ter ressaca no litoral de São Paulo e aí no litoral do Rio de Janeiro, Bonner. Tá dado o recado, Maju. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, o presidente Bolsonaro recebe líderes de mais 2 partidos em busca de apoio para a reforma da Previdência. O relator da CCJ apresenta parecer sobre a proposta do governo. E o novo ministro da Educação assume o cargo. O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apresentou hoje o parecer favorável à proposta do governo. Foram mais de 3 horas de discussão. A base do governo chegou cedo. Já no início da sessão, 19 deputados do PSL estavam presentes. A oposição apresentou 7 questões de ordem para atrasar a leitura do relatório. O presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini, do PSL, negou todas. Teve bate-boca. Deputados, mantenham o decoro.
derrotadas todas as manobras regimentais usadas pela oposição. E quando parecia que o relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL, iria começar a ler o parecer dele, uma nova confusão. Um deputado foi acusado de estar armado aqui na CCJ. A sessão foi suspensa. O deputado que estaria armado era o líder do PSL, delegado Valdir, que negou e mostrou o coldre sem arma. Às 18 horas e 48 minutos, o relator começou a ler o parecer, em meio a muito barulho pela admissibilidade da reforma da Previdência. Defendeu, por exemplo, que são constitucionais as regras para a garantia de renda mensal mínima para pessoa com deficiência e pessoa idosa, o BPC, o benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural. Com essas considerações, o nosso parecer é pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição também quanto às novas regras para a garantia de renda mínima mensal para pessoa com deficiência e pessoa idosa e a aposentadoria do produtor rural. Com a recomendação encarecida de que a comissão especial, quando dos debates e deliberações relativos ao mérito, examine com profundidade a conveniência, a oportunidade e a justiça dos parâmetros fixados. Esse relator, particularmente, jamais deixou de levar isso em conta nesse parecer. O relator afirmou que é possível a desconstitucionalização de alguns pontos, permitindo aprovar novas mudanças na Previdência por lei complementar. De um lado, a matéria previdenciária, em suas estruturas essenciais, permanecerá no texto constitucional. De outro, o detalhamento necessário será feito por lei complementar, submetida, portanto, à deliberação dessa Casa Legislativa. Assim, não havendo óbice acerca da constitucionalidade desse tema, ficará a cargo da Comissão Especial decidir sobre a conveniência e oportunidade da desconstitucionalização da matéria. O relator reconheceu que há diferenças para mulheres, militares, mas disse que a reforma respeita o princípio da isonomia. A PEC reconhece as peculiaridades da situação das mulheres diante do mundo do trabalho e estabelece idade menor em relação aos homens. Ademais, as regras de transição em relação à nova Previdência também guardam, tanto quanto possível, relação de proporcionalidade entre aquelas vigentes e as que se aplicarão no futuro. Por fim, são justificáveis as regras que conferem tratamento distinto a algumas categorias do pessoal do Estado, notadamente os militares, em virtude das peculiaridades do seu trabalho. O relator também admitiu a proposta de capitalização, uma espécie de poupança. Disse que o tema não fere a Constituição. O parecer também aceita propostas de alíquotas de contribuição que vão incidir progressivamente sobre as faixas salariais de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Concluímos, pois, pela constitucionalidade das alíquotas de contribuição progressivas, que não representam por si sós confisco tributário. Ao contrário, atendem aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, além da equidade na forma de participação no custeio da Seguridade Social, consoante determina o artigo 194, parágrafo único, inciso 5 da Constituição. Uma reunião do presidente Bolsonaro com prefeitos também tratou da reforma da Previdência. Para conquistar apoio, o governo prometeu aumentar os repasses de dinheiro para os municípios. Foi o primeiro cara a cara de Jair Bolsonaro com Rodrigo Maia depois das rusgas e da trégua de dias atrás. E os dois estavam afinados ao discursar para os prefeitos. O presidente da Câmara disse que a reforma da Previdência é uma necessidade. A reforma da Previdência vem organizar o que foi construído ao longo dos últimos anos. E que se nada for feito em relação à Previdência, que também impacta estados e municípios, nenhum de nós, políticos, vai conseguir sair na rua nunca mais. Bolsonaro falou no mesmo tom. Temos uma encruzilhada pela frente, mas somos obrigados a fazê-la. Nessas minhas recentes andanças pelo mundo, Estados Unidos, Chile, Israel. Aguardo uma sinalização nossa, que nós podemos dá-la ao mostrar que queremos equilibrar nossas contas, que nós temos responsabilidade. O apelo aos prefeitos veio com promessa. Apesar da escassez de recursos, o governo federal vai tentar aumentar a fatia de verbas para os municípios. Era o que os prefeitos queriam ouvir. O ministro da Economia também esteve com os prefeitos para reforçar a importância de aprovar a reforma nos próximos meses. O presidente Bolsonaro reafirmou uma promessa de campanha, o 13º para os beneficiários do Bolsa Família.
Bolsonaro ainda retomou a agenda de reuniões com presidentes de partidos para tratar da reforma. Hoje foram PR e Solidariedade. Tanto o PR quanto o Solidariedade dizem que não pretendem ser base do governo, nem obrigar seus parlamentares a votar pela reforma. Os dois partidos somam 52 deputados e defendem mudanças no texto original. Por parte do Solidariedade, a negociação é ainda mais difícil, porque o partido quer alterar pontos considerados fundamentais pela equipe econômica, como a idade mínima, por exemplo. O novo ministro da Educação tomou posse hoje, prometendo diálogo. Mas horas depois mudou o tom e disse que vai demitir quem não estiver afinado com o governo. O economista Abraham Weintraub substitui Ricardo Vélez Rodrigues, demitido ontem, depois de uma gestão marcada por polêmicas. O novo ministro já estava no governo, era o secretário executivo da Casa Civil. Ao longo de sua carreira, fez críticas a ideologias de esquerda. Hoje, no discurso de posse, depois de ver suas posições políticas criticadas por especialistas em educação, disse que chega aberto para o diálogo. Colocar a bola no chão, pôr para rodar, republicanamente, respeitando diferentes opiniões. Tem gente que fala que eu sou muito radical, eu não sou radical. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que Weintraub terá carta branca para escolher a equipe. Ele destacou o desempenho ruim dos alunos brasileiros em programas de avaliação internacionais e disse que espera uma melhora dos resultados. Nós queremos que não mais 70% dessa garotada não saiba fazer uma regra de 3 simples, não saiba interpretar textos, não saiba perguntas básicas de ciências. Nós queremos uma garotada que comece a não se interessar por política como é atualmente dentro das escolas, né? Mas comece realmente a aprender coisas que possa levá-la, quem sabe, ao espaço no futuro. No fim do dia, durante a cerimônia de transmissão de cargo, o novo ministro voltou a falar em diálogo, mas num tom diferente. E chegou a dizer que quem não estiver afinado com as diretrizes do governo será excluído. A gente vai pacificar o MEC. E como funciona a paz? A paz a gente está decretando, a partir de agora, que o MEC tem um rumo, uma direção, e quem não estiver satisfeito com ela, por favor, avise, porque vai ser tirado. Pisou fora da linha, começou a plantar coisa, começou a brigar internamente, está fora na hora. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que destine ao Ministério da Educação a multa bilionária imposta pelo governo americano à Petrobras. A PGR se manifesta na ação que questiona a criação de uma fundação para gerenciar metade dos 2,5 bilhões de reais. A segunda turma do Supremo mandou soltar o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Bendini está preso no Paraná há quase 2 anos, condenado a 11 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por 3 votos a 2, a segunda turma considerou que o tempo de prisão alongado representou antecipação da pena, mas determinou medidas cautelares, como impedir que Bendini deixe o país. Rogério Caboclo assumiu hoje a presidência da CBF para os próximos 4 anos. Ele foi eleito em abril do ano passado, depois que o antecessor, Marco Polo Del Nero, foi banido do futebol pela FIFA. No discurso de posse, Caboclo disse que não vai tolerar desvios de conduta. A seguir, as últimas informações sobre a chuva no Rio. A eleição em Israel. E o Emmy International Kids, conquistado pela série Malhação. Viva a Diferença ganhou hoje o prêmio Emmy Kids Internacional, que é o mais importante da televisão mundial para programas infantis e juvenis. Seja o que quiser ser. Malhação Viva a Diferença ganhou na categoria Séries. A temporada celebrou a diversidade na cidade de São Paulo, contando a história de amizade entre 5 adolescentes. Você é muito melhor que isso, Keila. Ou poderia ser, se você tivesse coragem. O diretor, Paulo Silvestrini, e o autor, Karl Hamburger, receberam a estatueta em Cannes, na França. Esse prêmio só confirma a coisa mais valiosa que o Brasil tem, que é a diversidade do seu povo, da sua cultura, e como a gente tem que celebrar essas diferenças
de cor de pele, diferenças culturais, diferenças de orientação sexual, diferenças de corpo, diferenças de ideias, e a gente tem que conviver em paz. E a gente quer agradecer muito a nossa equipe incrível, o nosso elenco maravilhoso, dividir com eles esse prêmio e viva a diferença! Malhação, Viva a Diferença, concorreu com produções da Alemanha, Austrália e Canadá. E a Globo também disputou o M-Kids na categoria Reality, com a segunda temporada do The Voice Kids. O programa teve direção artística de Crésio Eduardo Macedo e direção geral de Flávio Goldenberg. E concorreu com realities da China, Reino Unido e da Suécia, que levou o Emmy. Com a vitória de hoje, a Globo tem agora 17 prêmios Emmy Internacional. Os dois principais candidatos ao cargo de primeiro-ministro de Israel cantaram vitória na eleição. As pesquisas de boca de urna indicam uma disputa acirrada. Hoje pela manhã, os dois Benjamins eram só sorrisos para os eleitores. Nos bastidores, no entanto, a eleição israelense foi cheia de vazamentos, acusações e tentativas de manipulação do eleitorado. Alguns partidos enviaram mensagens pelos celulares dos eleitores, muitas delas falsas, querendo forçá-los a sair de casa para votar. O Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tenta um novo mandato, foi ainda mais longe. Escondeu mais de 1000 câmeras nas roupas de seus militantes para registrar a votação dos eleitores árabes. Disse que era para evitar votos fantasma. A oposição acusou o Likud de tentar intimidar os árabes. Duas pesquisas de boca de urna divulgadas agora à noite mostram o partido do estreante Benny Gantz à frente do partido de Benjamin Netanyahu. Uma terceira pesquisa mostra empate entre os dois. O resultado oficial só deve sair amanhã, mas ainda assim os israelenses ainda vão precisar esperar alguns dias para saber quem será o novo ou o mesmo primeiro-ministro, caso Benjamin Netanyahu saia vencedor. Isso porque no sistema parlamentarista, o que define a escolha do primeiro-ministro são as alianças que os partidos vencedores serão capazes de formar. Será primeiro-ministro quem conseguir montar uma coligação com ao menos 61 das 120 cadeiras do parlamento. E aí, é Netanyahu quem leva vantagem. O atual primeiro-ministro tem como certo que a direita, a extrema-direita e os dois partidos religiosos irão apoiá-lo. E isso, em tese, impediria que Gantz formasse um governo, obrigando-o a abrir caminho para um novo mandato de Bibi. Mas ainda é cedo para qualquer conclusão. Certo, por enquanto, é que Israel tem dois candidatos cantando vitória. Dois candidatos blefando, pois nenhum deles tem certeza do que os espera quando sair o resultado oficial e principalmente quando o bazar das alianças políticas toma conta do parlamento. E antes de encerrar essa edição, nós voltamos a falar dos estragos provocados pela tempestade que atingiu o Rio de Janeiro. E é o Ari Peixoto que traz informações para a gente. Ari, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Bonner. Falamos ao vivo do bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, numa região que está alagada, vocês podem ver aqui, há mais de 24 horas. Já não chove há algum tempo, mas a água não baixou. Ao contrário, ela continua subindo, talvez porque essa região fica entre dois rios e também tem o Guandu aqui perto e a maré faz a água subir. Isso faz com que muitas pessoas deixem a casa, por exemplo, a gente está vendo aí, essa família está saindo de casa, levando até o animalzinho de estimação, muita gente indo para a igrejas, para abrigos, para casas de parentes. Agora, vamos ver imagens do Globocop, que há também outros bairros na zona oeste do Rio, especificamente comunidades ali no Recreio dos Bandeirantes, que também estão com ruas tão alagadas quanto essas aqui. Agora, Bonner, Juliana, eu estou com o pé molhado aqui há mais de 6 horas e desde que eu cheguei eu não vi nenhuma equipe da prefeitura. A gente até viu um carro do Corpo de Bombeiros, mas ele chegou aqui e viu que o endereço era errado e foi embora. Ninguém faz nada, os moradores estão se virando como podem. Juliana, Bonner. Abandono completo, né, Ari? Obrigada pelas informações. O Jornal da Globo é depois do Festival Zorra. Até amanhã. Até amanhã.